Fala galera, beleza? Terça-feira aqui, não gravei ontem, tava muito corrido pra gravar e tal, teve bastante demanda aqui no trabalho. Sabe aquelas demandas que já estão se arrastando por um tempo, você precisa resolver o quanto antes, senão vai dar ruim? Então, era uma dessas. Então, resolvi, tá tudo certo. E bateu uma iluminação boa aqui e tal, vou ligar a câmera pra falar um pouco com vocês. E aí, curiosidade do dia 19 de março, tá? Curiosidade do dia 19 de março. Em 2007, usando uma webcam ligada a um boné, Justin Kan iniciava a transmissão de sua vida ao vivo, 24 horas por dia, no website Justin TV. E em 2011, acabou se tornando o que hoje é a Twitch, né? Então a Twitch hoje, eu acho que ela é a maior plataforma de streaming de games, assim. Eu acho que ela foi muito focada durante muito tempo em games. Eu sou um assíduo consumidor do conteúdo da Twitch, acho que é de longe a coisa que eu mais assisto, assim. Porque é muito prático de assistir, né, no dia a dia. Inclusive agora tá tendo um campeonato de Counter-Strike, o Major, que é um campeonato mais importante, assim, de Counter-Strike, um dos mais importantes, mas ele tem muita relevância por ele ser organizado pela própria empresa que criou o jogo, a Valve, e aí isso acaba trazendo alguns benefícios a mais para quem ganha um campeonato desse ou para quem participa de um campeonato desse. Um desses benefícios é que cada time que se classifica ganha um adesivo, uma skinzinha, um adesivo, que você pode colar na sua arma, no seu equipamento, e aí você tem participação nas vendas desses stickers, etc. Fora a premiação, que é a premiação mais alta do mundo dos games, assim, uma das mais altas, né? Deixa eu ver quanto tá a premiação do Major. Bom, segundo o site Death5.gg, disputando 1,5 milhão em premiação. Então, são 1,5 milhões de dólares distribuídos em premiação aí no evento, tá? Eu acho que o primeiro lugar ganha a maior parcela aí desse valor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Boa, achei a premiação. O primeiro lugar ganha 500 mil dólares, o segundo lugar 170 mil dólares, o terceiro e o quarto lugar 80 mil dólares, o quinto e o oitavo lugar 45 mil dólares, do nono até o 16º lugar são 20 mil dólares e do 17º até o 24º são 10 mil dólares. Então, assim, basicamente todos os times ganham premiação por estarem no Major, mas o primeiro lugar é óbvio, 500 mil dólares de premiação é bastante coisa, é bastante dinheiro. E, bom, a gente tem 4 times brasileiros lá representando. O Brasil ele já foi campeão de Majors em algumas ocasiões, de Counter-Strike, de outros jogos também, porque tem outros jogos que são da Valve que também tem Majors, como por exemplo o Dota. Mas, bom, essa é uma curiosidade aí pra terça-feira. É um pouco do que eu gosto de assistir, eu gosto bastante de Counter-Strike, de coisa na Twitch. E aí você me diz, cara, você consome a Twitch, você gosta de plataformas de streaming? E uma outra curiosidade, o primeiro streaming que foi feito foi num laboratório de pesquisas nos Estados Unidos, onde eles usaram uma câmera para ficar streamando em tempo real o nível de café na cafeteira, para evitar que você fosse lá e não tivesse café, sabe? Então, uma outra coisa interessante, essa foi a primeira streaming da história. Tá aí os desenvolvedores fazendo coisas de desenvolvedores, né? Então é isso, galera. Boa terça-feira pra vocês. Valeu. Fala, galera. Beleza? Bom, hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Tá um sol bonito aqui hoje, tá um dia legal. Tá entrando a primavera, então a primavera começa a fazer mais sol e tal. Esses dias eu estava falando, né, com os meus amigos do Brasil, e aí a gente entrou nesse assunto de clima, de frio e tal, e aí eu comentei, né, que, cara, o inverno aqui te deixa um pouco triste, né, e aí um deles até comentou, né, de uma síndrome que é uma depressão sazonal, né, a sigla em inglês é SAD,
que é por causa da ausência de sol e tal, as pessoas acabam ficando num período um pouco deprimidas em decorrência dessa ausência de sol e do frio e tal, e que vários países aqui da Europa acabam sofrendo disso. Não é uma coisa que eu sabia, assim, mas uma coisa que eu posso dizer que tem um fundo de verdade, tá? Porque você acaba se sentindo um pouco diferente, assim, com esses longos períodos. A gente que veio de um país tropical, que tem sempre sol, são poucos períodos, né, de chuva e tal. Mas bom, hoje, quarta-feira, eu queria falar de vocês sobre um tema que são os 4 mitos que falaram pra você sobre morar fora e trabalhar com TI, tá? Então são 4 mitos que provavelmente você já deve ter ouvido alguém falando ou já deve ter visto alguém vendendo algum curso na internet te falando isso, tá? E o primeiro deles é que aqui o nível é muito alto. E assim, essa é uma das primeiras falácias que eu vejo muita gente que acha que uma carreira internacional é sinônimo de sucesso. E tá muito longe disso, tá? O nível ele ser alto ou não tá relacionado muito com o país, tá? Mas sim com o tipo de empresa que você vai trabalhar. Tem muitas empresas excelentes no Brasil que têm um nível técnico altíssimo, muito mais do que empresas daqui. Da mesma forma que tem muitas empresas aqui que têm um nível técnico alto. O que vai determinar é que algumas empresas, como Big Techs, por exemplo, como Microsoft, a Amazon, Meta e por aí vai, são empresas que têm uma presença mais forte tanto aqui, tanto na América do Norte, e que por consequência de você estar morando nesses lugares, você tem mais acesso, né? Então, por exemplo, eu vim morar pra cá, em Portugal, e eu comecei a receber diversas propostas de vagas de empresas que eu jamais receberia se eu estivesse morando no Brasil. E então isso acontece. Mas se você trabalha no Brasil, por exemplo, numa consultoria, e você vem trabalhar aqui também numa consultoria, o nível técnico e o nível de exigência ele é praticamente o mesmo, tá? Isso não muda. Então, se você trabalha aí no Brasil com tecnologias como Java, Spring, React, né? Tecnologias que são muito utilizadas no mercado, é um bom funcionário e faz o seu trabalho, cara, você está perfeitamente apto para trabalhar em qualquer projeto aqui, sem nenhum tipo de dificuldade. Isso era uma das coisas que eu mais tinha medo, assim, sabe? Porque eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego. Do meu primeiro emprego eu fiquei como estagiário, júnior e pleno, e aí eu fiz uma carreira de 4 anos lá e eu nunca tinha saído, né, para trabalhar em outras empresas. Então, quando eu saí, foi direto para vir para cá, para Europa. E aí eu fiquei com medo, né, de não conseguir dar conta, de ser uma carreira de trabalho muito diferente, de exigirem coisas que eu não estava habituado, mas muitas vezes foi exigido a mesma coisa ou às vezes até menos. Então, assim, o nível aqui ser alto não é algo que a gente não esteja acostumado, porque o nível do Brasil também é muito alto. Os profissionais de TI do Brasil são referências no mundo todo, né? E eu escutei isso já de várias pessoas, não só daqui de Portugal, mas também de pessoas que eu trabalho em outros países. Então, fique tranquilo, só continue fazendo o seu trabalho. O segundo mito é: faculdade e tempo de experiência não são importantes. Então a gente veio de uma época, principalmente um pré-pandemia e durante a pandemia, onde teve um boom de cursos online e todo mundo que saía com algum conhecimento sobre alguma ferramenta específica de TI já se considerava um sênior, um programador incrível só de conhecer aquelas ferramentas, né? Sem levar em consideração todo o ecossistema que existe. E se te falaram isso, o que eu posso te dizer? Isso é um mito, principalmente para quem quer imigrar, tá? Para quem fez como eu e que pretende sair do Brasil e morar fora, tempo de experiência e faculdade são fatores determinantes. E uma das coisas que eu percebi aqui na Europa é que eles levam muito a sério essa questão do tempo para medir a senioridade, tá? E eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Eu vim para Portugal com um visto de profissional altamente qualificado, né? O visto A3. Esse visto, ele tem um pré-requisito. Ou você tem que ter 5 anos de trabalho comprovado na área, ali em carteira, ou uma faculdade, né? Uma faculdade, mais o tempo de trabalho que complete esses 5 anos. Então, você percebe que, no meu caso, se eu não tivesse a faculdade, eu não poderia ser elegível para esse visto, porque eu não tinha 5 anos de trabalho comprovado. E assim, esse é um padrão que se replica para vários outros países. Para você conseguir um visto de trabalhador de TI, né, que eles chamam de trabalhador, cada país chama de um jeito, mas aqui é trabalhador altamente qualificado, específico para TI,
eu não conseguiria se eu tivesse faculdade. E esse padrão se replica para outros países, né, que exigem faculdade para que você tenha o visto. Agora, se você pretende só morar no Brasil e trabalhar fora, vai muito daquilo que você entrega no seu dia a dia. E aí o teu tempo de experiência ele não acaba sendo tão levado em consideração. Eu não tenho muita certeza desse fato porque eu nunca trabalhei do Brasil remoto para outros países. Mas o que eu vejo relato de outras pessoas é que esse fator acaba não sendo um fator tão determinante assim. Mas para a imigração é bastante determinante, tá? Outra coisa, outro mito, né, que eu ouvia muito é que esse negócio de trabalhar para fora, de ir para fora trabalhar é coisa de sênior, tá? E assim, definitivamente não, tá? Os seniors, eles são sim muito requisitados, muito cotados para vir para fora, mas isso era algo que eu sentia muito medo, que eu não me sentia preparado para vir morar fora, justamente por não ter essa senioridade. Eu comecei a trabalhar com 18 anos programando em TI, né? Vim pra cá, eu tinha 23 anos, não me sentia sênior, não me sinto sênior ainda, não me sinto preparado para ser um sênior, mas isso não é um pré-requisito para te impedir a começar a procurar vagas, tá? Porque não tem só vaga de sênior para fora, como eu disse lá no começo do vídeo. O nível de exigência não é muito diferente das empresas do Brasil. Então, se você consegue passar num processo seletivo de pleno, de júnior no Brasil, com certeza você está apto a passar num processo seletivo do mesmo nível para uma empresa do mesmo nível aqui, tá? Tirando essas grandes empresas que têm um alto nível de exigência que já é conhecido no mercado, empresas que são do mesmo nível que a que você aplica no Brasil, provavelmente aqui na Europa você também conseguiria aplicar sem grandes problemas. Então isso foi um dos meus medos e uma das barreiras que eu quebrei ao vir para cá. Eu vir como pleno, eu nem tenho experiência para ser sênior porque eu fiz alguns processos seletivos. E aí, quando chegava na hora de discutir salário, né, passei todo o processo, chegava na hora de discutir salário, eles falavam, olha, esse salário que você quer é um salário de sênior, e aí a gente não consegue te encaixar como sênior pelo seu tempo de experiência, etc. Eu falei, então tá bom, eu também não quero esse título de sênior, são muitas responsabilidades, e eu ainda tenho muito para aprender. Então, assim, tira isso da cabeça, assim, em todos os níveis de profissional tem oportunidades fora do país, isso não é algo só para sênior. E outra coisa também, só consigo com inglês, né? Então eu conheço muita gente que fala que tem vontade de morar fora do país e tal, mas que não tá bem no inglês e por isso acaba desanimando. Eu vou falar da minha experiência e, assim, eu sempre falei inglês, sempre estudei inglês e tal. Quando eu vim pra cá eu tive muito mais prática porque eu moro em Portugal, mas eu trabalho para uma empresa alemã e aí a gente usa o inglês como língua comum para poder se comunicar, então o meu dia a dia todo é inglês. Mas assim, tem muita gente que veio morar aqui em Portugal, que eu conheço da empresa que eu trabalho, que não fala inglês e trabalha nos projetos daqui de Portugal mesmo, tá? É óbvio que falar inglês vai te dar uma vantagem muito grande, porque você vai estar apto para trabalhar em vários tipos de vaga, em vários tipos de empresa, sem nenhum tipo de restrição. Mas não ter inglês não é um fator que vai te determinar, olha, você não está apto ou para essa ou para aquela vaga. Depende dos requisitos da vaga. Mas dá sim para você vir sem falar inglês, principalmente Portugal é um país que você fala português, né? E tem várias vagas, vários projetos que você consegue falar português. Isso é um fator que vai te limitar na escolha das vagas, mas não é um impeditivo, tá? Tanto que a empresa que eu trabalho dá aula de inglês para os funcionários, então eles contratam professores, eles fecham turmas da empresa para que você tenha aula de inglês, para que você se capacite cada vez mais, tá? Então, é um pouco das coisas, um pouco dos mitos aí que a gente ouve falar para poder morar fora. Essa é um pouco da minha experiência. Se você também mora fora trabalhando com TI, comenta a sua experiência. E se você quer saber sobre mais algum detalhe, tem dúvida de alguma coisa, de como é o processo, de como que eu faço para começar a olhar para isso, deixa nos comentários, me manda uma mensagem e tamo junto. Valeu!